Bom, boa noite. Começamos hoje na sala número 5. Então, recapitulando, nós já falamos de funções orgânicas, já falamos de isomerias, tanto espacial quanto geométrica. Então, acho que meio que começa hoje a parte de reações, tá? Bom, primeiro vamos falar sobre outra curiosidade, né? Basicamente, como os alvejantes funcionam. Os alvejantes, no geral, eles agem como oxidantes, ou seja, eles são agentes oxidantes, ou seja, eles reduzem alguém, tá? Perdão, eles se reduzem para oxidar alguém, perdão. Normalmente são moléculas orgânicas, não são gorduras e alguns corantes, então por isso que a gente suja com alguma roupa, com um gordura ou corante, a gente passa alvejante, ou sabão em pó também, né? Não deixa de ser um alvejante. Então, o que eles fazem? Eles oxidam essas moléculas, fazendo com que elas se quebrem, né? Lembrando que é oxidação, né? Processo de oxidação é um processo no qual ele vai ganhar elétron ou perder elétron. Vocês lembram? Qual foi a pergunta, professor? Reações ou processo de oxidação, quando alguém se oxida, é um processo no qual a substância vai receber elétrons ou perder elétrons. Acho que perder. Perfeito. Porque, lembrando aqui, né? Deixa eu escrever aqui. Oxidação, nós temos aqui dois processos, né? Que é a oxidação, que no qual a substância, lá, vamos imaginar que é um metal, que no processo ele vai perder um elétron, então fica metal mais um, mais elétron. Processo de redução, vamos imaginar um outro, quem seria? Seria o cloro, mais um elétron, ele vai para o Cl menos. E logo ele se reduziu. Em termos de número de oxidação, o cloro se reduziu. Quer dizer que ele sofreu um processo de redução. Processo de redução, processo no qual a substância ganha elétron. Processo de oxidação é um processo no qual ele perde elétron e ganha cargas positivas. Ou seja, ele fica positivamente carregado. Então, quando você fala de uma substância for um processo de oxidação, a gente está falando que a substância perdeu elétrons, tá? Ou seja, alguém está raptando esse elétron daquela molécula, no caso, molécula orgânica, né? Então, é mais ou menos essa brincadeira. Quando ocorre esse processo de oxidação, as moléculas se quebram, e quando elas quebram, elas ficam mais fáceis de você poder extrair, seja da roupa ou de algum outro local que esteja aquela gordura ou corante. Então fica mais fácil fazer extração, porque menores moléculas divididas em menores partículas são mais facilmente extraídas ou solúveis também, no caso. Tá? Então essa é a ideia do alvejante. Vamos lá. Então nós vamos brincar novamente com a relação de ácido e base de arrênios, né? Lembrando que todo ácido de arrênios é uma substância que, em solução aquosa, sofre um processo de ionização, liberando como um cátion somente H+. Bem, ele vai liberar um ânion a menos, mas o importante é o cátion H+, nessa brincadeira, tá? Então, qualquer substância que tenha a possibilidade de liberar H+, em meia coisa, ele vai liberar. Que é o caso do ácido carboxílico, né? Vocês lembrarem, o ácido carboxílico ele é assim, né? Então, esse hidrogênio aqui, em meio aquoso, ele simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Ou seja, esse cara aqui, perdão, que besteira, esse par de elétrons vem para cá. No que ele faz isso, o hidrogênio está na forma de H+, tá? Então essa é a brincadeira de um ácido de arrênios.
tá bom? Quando a gente fala já de bases ou hidróxidos de arrênios, são substâncias que em meio aquoso ou em uma solução aquosa sofrem a dissociação, liberando como único... Tem uma coisa errada aqui, peraí. Agora sim. São processos de dissociação iônica, liberando como único tipo de ânion, ou seja, carga negativa, a hidroxila, tá? Então essa é a brincadeira dessa reação. Que tipo de substância orgânica faria isso? Cara, é muito difícil para as pessoas orgânicas, mas a gente tem que dar noção aqui que é ácido e base de arrênios, tá bom? Mas pode acontecer liberação de hidroxila? Pode, mas é muito difícil, mas acontece. Porque a hidroxila, ele é na orgânica, ele é um péssimo grupo abandonador, tá? Quer dizer, dificilmente ele sai na forma de hidróxido. O hidróxido é uma base muito forte, né? Enquanto o H+, ele é um ácido, mas ele não é tão forte a ponto de poder ficar assim meio aquoso. Já a hidroxila dificilmente fica de boa nadando na água sozinha, feliz e contente. Ela vai querer reagir porque ela é uma base muito forte, tá bom? Então, nós temos ácido e base de Lewis. Agora, a gente estava falando de arrênios, nós vamos ter agora uma outra tipo de classificação de ácido e base, que no caso é o ácido de base de Lewis. Todo ácido de Lewis é toda espécie química que recebe um par de elétrons. O que isso quer dizer? Se a gente pegar o ácido carboxílico, de novo, que eu apaguei, não sei porquê, vamos lá. O que nós temos? Esse cara aqui, esse par de elétrons, ele vem para cá. Então, nós temos que a substância ele fica com um par de elétrons para ele, né? Então, ele fica carregado negativamente, mas H+, ou seja, ácido de Lewis é toda espécie química que recebe par de elétrons. Essa substância recebeu par de elétron, ele é um ácido de Lewis. Toda base de Lewis é toda espécie química que doa par de elétron. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma reação... pensar aqui. A hidroxila é uma boa base de Lewis, só que na orgânica ela pode ser até utilizada. A gente vê essa reação aqui. Se eu botar uma hidroxila, toda espécie química é capaz de doar par de elétron. Essa reação ela pode acontecer desse jeito aqui, tá? Eu preciso fazer esse caminho de reação? A princípio, não. Tá? Então fiquem tranquilos com relação a isso. Você tem essa reação. Logo, essa aqui é uma base de Lewis. Tá? Então essa é a brincadeira da base de Lewis. O hidróxido ele é um doador de par de elétron. O ácido de Lewis, esse cara aqui, é um receptor de par de elétron. Então a gente pode dizer que se esse aqui é a base de Lewis, esse cara daqui, essa molécula, é o nosso ácido de Lewis, porque ele está recebendo par de elétron, tá bom? Então tem esse jogo que a gente pode falar, beleza? Se alguém não estiver entendendo, por favor, pergunte, tá? A gente tá Ô, botando... Rafa, Perfeito, diga. no caso, os ácidos sulfúrico ou os ácidos, né, eles estão dentro dessa, eles estão também atuando, ou você só está falando especificamente desses ácidos, desses dois aí, do Hammer, né, que eu não sei falar o nome direito. Das carboxílicas, das hidroxilas? Então, o ácido sulfúrico, ele também é um ácido de Lewis, tá? Eles são classificados como ácido. Toda substância que em meio aquoso ele libera H+, ele vai ser tanto um ácido de arrênios como também vai ser um ácido de Lewis.
Toda a base de arrenes, ele continua sendo uma base de Lewis. O que acontece é que, normalmente, arrenes ele vai lidar basicamente com H+, e OH-. O ácido de base de Lewis ele vai lidar com substâncias que são diferentes de H+ e OH-. Entendeu? Vai ter substâncias que não vão ter hidrogênios e não vão ter hidróxidos aparecendo. Vão ser qualquer outra substância diferente desses dois. E a gente vai poder classificar ele como ácido ou base de Lewis. Mas aí não tem aquela ligação daqueles que têm oxigênio, entendeu? Não, Só não tem tem nenhuma relação com isso. Vão ser moléculas diferentes. Como pode falar? Exemplo que a gente pode brincar. Se eu tiver... Esse é o clássico, né? Vamos lá. Hidrogênio. Cloro. Aqui hidrogênio, tá? Se eu botar aqui é bem, mas deixa eu pensar aqui. Realmente a gente costuma colocar hidroxilo, mas aí já tá brincando com o que eu não queria fazer. Deixa eu pensar aqui. Normalmente, reação. E vai ver ao longo da frente, do caminho. Mas normalmente vou ter alguma substância que a gente pode falar que é o nosso nucleófilo, ele é fã de núcleos. Ele é uma base de Lewis. O que ele vai fazer? Ele vai atacar por esse lado. Então, tipo, esse aqui é a nossa base de Lewis. No que ele fizer isso, automaticamente ele expulsa esse cara. Tá? Então a gente pode falar que essa substância aqui, ela é o nosso ácido de Lewis, porque ele é o receptor. E o nucleófilo, ele é um doador. Um exemplo que a gente pode colocar, cara, acho que N... Pode até brincar com isso aqui. NH2-. A gente pode até brincar com isso aqui, que isso aqui existe. Você tem tipo, uma coisa que não tem nada a ver com oxigênios ou hidróxidos, mas ele é uma base, porque ele tem par de elétron. Esse par de elétron tem a capacidade de fazer um ataque nucleofílico. Então, ele é uma base de Lewis. E eu tenho do outro lado um ácido, um receptor de elétrons, que no caso é o nosso ácido de Lewis. Entendeu? Então, eu posso classificar eles assim. Entendeu? Entendi. A gente vai falar mais pra frente sobre isso. Isso aqui é só para começar, mas a gente vai falar sobre cada um individualmente. Tá bom? Então, daqui a pouco a gente vai falar agora, na verdade. Então, ácido e base de Lewis, né? Se a gente pegar aqui, temos duas substâncias. O BF3, é trifluor, ácido. Esse é o nome desse cara. Trifluor, não. Trifluoreto de boro, uma coisa assim. E aqui nesse caso nós temos quem? A amônia, tá? No caso, a amônia, ele tem um par de elétrons sobrando. Já o boro, não. Ele não tem nenhum par de elétrons sobrando. Só que assim, a gente entra de novo naquela regra do octeto, né? Se a gente pensar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O boro tem 6 elétrons na sua última camada de valência. Logo, ele quer receber mais 2. Ele pode receber, mas porém ele tem que receber um par de elétrons para ele ter na última camada 8 elétrons, né? Que seria a regra do octeto. E o nitrogênio, ele tem um par de elétrons sobrando. Então, se ele tem um par de elétrons sobrando, ele pode fazer o quê? Fazer um ataque nucleofílico. Então, se ele está doando par de elétrons, é uma base de Lewis. Se o boro ele pode receber esse par de elétrons, se ele pode, ele vai receber, ele é nosso ácido de Lewis, que ele é o receptor de elétrons. Então, ocorre a reação com qual você tem uma ligação do boro com o nitrogênio, que a gente tem essa substância aqui do lado, tá? Então,
esse é o tipo de reação ácido-base de Lewis. Outro exemplo que nós temos é o tetracloreto de estanho. Então esse é o trifluoreto de boro. Lembrei o nome. Lembrando que, como assim? Como é que faz a nomenclatura desses caras? Normalmente o cloreto, brometo, sulfeto, quando é nosso elemento mais negativo, ele está sozinho, né? Lembra que a gente fala cloreto de sódio, é o NaCl. No caso, esse aqui é o BF3. Então, o flúor, ele é o mais negativo. Então, ele vai ser o fluoreto. Só que ele tem 3 flúor nele, né? Então, é um trifluoreto de boro, tá? Só para lembrar a nomenclatura desses caras. Beleza. Então, vamos lá. Estamos de baixo aqui, nosso tetacloreto de estanho, tá? No caso, normalmente o estanho, ele já tem seus 8 elétrons na camada de valência. Então, em teoria, ele não precisa receber mais nenhum par de elétrons. Porém, nós temos o cloreto, um cloro negativo, cloreto, sozinho aqui. E tem um par de elétron carregado, né? Por sinal, o desenho está um pouquinho errado, que tem que ter mais 2 pontinhos aqui. Beleza. O que vai acontecer? O estanho, ele é um átomo relativamente grande. Então, ele tem a capacidade de poder receber mais 2 pares de elétron. Então, se ele tem a capacidade de poder receber mais 2 pares de elétron, então isso aqui vai acontecer para um deles. E o outro cloro que está junto, né? Vamos imaginar que isso aqui não está aqui. Ele vai fazer outra ligação. No momento que ele faz essa ligação, né? A gente forma o quê? Nós temos agora o hexa, cloreto de estanho, tá? Aí vamos desenhar esse cara aqui, ele está entre colchetes, né? E a carga dele é 2 menos. Por quê? Lembrando, cada cloro tem carga menos 1. Se essa molécula é neutra, então a carga desse cara aqui é mais 4. Como ele recebeu mais 2 cloros ligando a ele, cada cloro tem carga menos 1. Então eu tenho de balanceamento, né? Tipo, estanho mais 4. Agora, perdão. Mais 6 vezes o NOx do cloro, né? Isso é igual o quê? O NOx do estanho é mais 4. Mais 6 vezes menos 1. Isso aqui é igual mais 4 menos 6 igual menos 2. Então, a carga dessa molécula total é menos 2. Beleza? Eu esqueci o nome desse tipo de... perdão. Então, o nome desse tipo de desenho que a gente faz assim é um complexo, tá? Quando você tem esse desenho entre colchetes, a gente fala que ele é um complexo. No caso, esse complexo é formado por um hexacloreto de estanho. Tá bom? Só para dar mais informação, tipo, eu tenho que saber que é complexo? Não precisam saber. Mas é só para ter um pouquinho mais de conteúdo com relação que pode até brotar na matéria, na prova, nunca se sabe, né? Então vamos lá. Para que servem os complexos, né? Vocês já viram falar em... Alguém já ouviu falar em EDTA? Eu não. Se eu vi, não recordo. Vocês já conheceram alguém que teve alguma intoxicação por algum metal pesado? Algum metal tóxico, no caso? Não. Não, beleza. Normalmente, quando alguém sofre intoxicação por algum metal pesado ou metal tóxico, normalmente é metal tóxico que se fala. Quem são os metais tóxicos? Normalmente são arsênio, mercúrio, chumbo, perflatório, urânio. Tem outros também, né, que também são considerados metais tóxicos. Normalmente, quando você sofre intoxicação por algum desses metais, né, normalmente o que se dá para a pessoa é um complexante, né? Que no caso é o nosso
mais utilizado é o EDTA, né? O nome dele é etileno dietiltetramina, uma coisa assim. Eu posso estar errando o nome desse cara. Normalmente eu costumo errar o nome das pessoas porque eu sou ruim de nome, né? Deixa eu procurar o nome correto desse cara para vocês. Tá, o nome desse cara aqui, ele é o ácido etileno de amina tetracético. Beleza. Então, o que ele faz? Ele abraça qualquer um desses metais aqui, ou seja, ele é um quelante. Quando ele faz o processo de quelação, ele faz um processo de complexação. O que ele vai fazer? Ele vai abraçar qualquer metal tóxico e dificilmente ele vai soltar esse metal. Tem que ter um processo de soltura para ele. Mas nosso organismo não faz isso. Então, ele abraça, ele remove esse metal tóxico do organismo. Como? Fezes, urina, suor, cabelo. Então, quando alguém sofre um processo de intoxicação por algum tipo de metal pesado, um metal tóxico, normalmente o médico aplica EDTA na pessoa. Resolve? Sim, resolve bastante, ajuda bastante. O quanto resolve depende do quanto você foi intoxicado, tá? Mas é uma parada bem legal. Então, esse é o processo de complexação. O que ele vai fazer? Ele vai abraçar que nem esses cloros estão fazendo. Porém, o EDTA, como é que o EDTA é? Ele é uma molécula, ele vai... molécula inteiriça que ele consegue abraçar de maneira completa. Um EDTA consegue abraçar um ou até dois metais. Ele vai fazer um processo de casulo em cima do metal pesado, tá bom? Então, esse é o processo de complexação, tá? Vamos lá. Por que eu estou falando sobre acidez, reações, ácidos Lewis, bases Lewis? Porque nós podemos também classificar entre as moléculas orgânicas entre ácidos mais fortes ou ácidos mais fracos, né? Pô, quer dizer que eu preciso saber isso? Cara, precisa, porque pode ser cobrado uma ordem classificatória de acidez, né? Como é que eu vou saber isso? Primeira coisa que tem que entender é, para eu fazer comparação de ácidos orgânicos, eu não posso comparar um ácido de 2 carbonos com um ácido que tem 30 carbonos. Cara, não dá para fazer esse tipo de comparação. Logo assim, sem saber as constantes de ionização dessas moléculas. Quando você sabe a constante de ionização, aí você consegue já dizer quem é ácido mais forte ou não, tá? Beleza. Então, o que acontece? Se você ler comparar duas moléculas, tem dois carbonos, sendo que delas é um ácido. Se é dois carbonos, é um ácido etanóico, tá? Se você comprar com aldeído, né? Vamos lá. Então, esse aqui é nosso ácido etanóico. E se eu comparar com o aldeído, vocês saberiam me dizer quem é mais ácido deles? Entre esse aldeído e o ácido etanóico? Pessoal? Eu estou olhando, professor, calma. Ah, tá, perdão. Não, é porque eu confundi o aldeído com... eu pensava que tinha 3 carbonos, mas são 2. Sim, sim. Então, brincadeira é um tanto simples, né? E quando ele faz comparação... Deixa eu fechar a porta rapidinho, peraí. Tá um barulho. Então,
Quando a gente fala de duas moléculas, onde delas é um ácido e outra é qualquer outra coisa, o ácido vai ser sempre o ácido mais forte, tá? Lê o ácido no meio, ele sempre será o ácido mais forte da brincadeira, do rolê, tá? Ele sempre vai ser o mais forte, tá bom? Só que existe uma outra classificação, tipo, como é que eu vou decidir quem é mais forte ou não, né? A gente vai chegar um pouquinho mais pra frente. Porém, a gente vai falar acidez do mesmo ácido, porém, eu adicionando ou não alguma outra substância, né? Essa outra substância, o que pode ser? Ele pode ser um doador de elétrons ou um raptador de elétrons. Normalmente, os raptadores de elétrons são átomos ou moléculas que são mais eletronegativas. O que isso quer dizer? São elementos que estão localizados à direita da tabela periódica. Lembrando que, na tabela periódica, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, tá? Então, essa é a nossa questão de eletronegatividade. A eletronegatividade está diretamente ligada ao quanto esse átomo consegue puxar elétrons, tá? Beleza, então eu tenho aqui, perdão, eu tenho aqui o ácido acético, ele tem uma constante de ionização de 1,8 vezes 10 a menos 5. Agora, se eu pegar esse mesmo ácido acético e resolver adicionar um cloro, o cloro ele é um quê? Ele é eletronegativo. Para lembrar vocês, ele está localizado aonde? Ele é um halogênio, que é aqui fui claro, brilhante, inteligente, astuto, tá? Então o cloro está aqui. O flúor é nosso átomo mais eletronegativo. Então o cloro também, o cloro é um elemento eletronegativo, logo ele é um captador de elétrons, ele consegue puxar os elétrons para ele, tá? Então, no momento que eu boto esse cloro no carbono número 2, a constante de ionização dele passou a ser 1,4 vezes 10 a menos 3. Isso quer dizer que ele ficou mais ácido ou menos ácido? Mais ácido. Perfeito. Porque 10 a menos 3, Sim. ele é maior Muito que 10 a maior. menos 5, Com tá? certeza. Tranquilo? Sim. Beleza. Só que agora, em vez de eu adicionar um cloro, eu resolvi adicionar 3 cloros nesse último carbono. No momento que eu faço isso, a constante de ionização ficou o quê? Maior ainda, né? Ficou maior ainda. Ficou maior Mais ainda. ainda, mais ácido ainda. Perfeito. Ou seja, o que isso quer dizer? Que elementos que têm uma alta eletronegatividade, quando colocados numa molécula orgânica, eles têm a tendência de aumentar a sua acidez, ou seja, tornar a molécula um ácido mais forte. Tá bom? Beleza. Porém, olha o que acontece se eu resolvo adicionar o quê? Um grupo etila. Perdão, falei besteira. Um grupo metila. Tá? Aqui deixou de ser metila, né? Porque ele não é uma ramificação. Mas quando a gente vai adicionar um carbono, o que aconteceu com a acidez da molécula? Ela aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu. Perfeito. Ou seja, 1,3. o carbono ele é um doador de elétrons. Ele é um doador de densidade eletrônica. Então, qualquer molécula que tenda a ser positiva ou tenda a doar elétrons, no caso são moléculas de carbono, eles tendem a fazer com que esse átomo fique mais fraco. O que isso quer dizer? No momento que o cloro ele está puxando densidade eletrônica, ou seja, ele puxa os elétrons para ele, qual é a resultante? A resultante que está indo para cá, né? Ou seja, ele está puxando elétrons para esquerda. Quando ele faz isso, ele facilita com que esse hidrogênio aqui e esse hidrogênio aqui ele possa sair com facilidade. Ou seja, elementos eletronegativos facilitam que o hidrogênio ácido saia da molécula com mais facilidade.
Agora, quando eu boto carbono, em vez de ele puxar, ele vai fazer o quê? Ele vai doar. Pelo menos que ele doa a densidade eletrônica, ele empurra um pouquinho para cá. Lógico, ainda tem um pouquinho para a direita. Isso faz com que esse hidrogênio não possa sair. Ele dificulta. Se ele dificulta a saída desse hidrogênio, quer dizer que essa minha molécula se torna um ácido um pouco mais fraco, tá? Aí ele tá falando, mas ele é mais forte, mais fraco, mas se você comparar a acidez, todos esses ácidos, comparados a qualquer outro ácido inorgânico, eles são ácidos fracos. Porém, nós não vamos comparar com ácidos inorgânicos, sim, só entre eles, tá bom? Então, entre eles, nós temos o que apresenta mais cloros ligados ao nosso elemento mais ácido, tá bom? Vamos lá. Sim. Continuando. Então, como é que a acidez de uma substância cresce? Qualquer substância que já seja, na nomenclatura dele, considerado ácido carboxílico, ele normalmente será a substância mais ácida em comparação com as outras, tá? Logo em seguida, nós temos quem? E o fenol, ele é mais ácido, né? Que as outras substâncias, exceto o ácido carboxílico. Por quê? Quando nós temos o fenol, no caso aqui nós temos elétrons circulando dentro da molécula, tá? No momento que ele faz isso, ele está puxando densidade eletrônica. Por quê? É, cada, é, cada carbono... Fiz errado o desenho, peraí. Alguns desses carbonos eles vão apresentar cargas parciais negativas. Quando ele faz isso, ele está puxando elétron para ele, né? Então, quando ele faz isso, você está puxando elétron. Se você está puxando densidade eletrônica, ele facilita com que esse hidrogênio aqui saia com facilidade. Possa sair com mais fluidez, né? Por isso que os fenóis eles tendem a ser mais ácidos que as outras substâncias. A substância mais ácida seguinte é a água, né? A água é uma substância que tem uma Usar solubilidade. a água. Isso, para você Nossa. comprar. Antes do álcool. Isso. Por quê? O que acontece? Repara só que, se a gente falar água em álcool, o que eu tenho? O oxigênio. Epa, fiz uma coisinha errada aqui. Voltar. Tá. A água, como é que ela é? Ela é assim, né? Então ele puxa elétron para cá e puxa elétron para cá, não é? Agora, se eu Sim. falar do álcool, o álcool é assim. E aí? Eu tenho esse cara aqui fazendo isso, né? O oxigênio puxando a densidade eletrônica. Porém, o carbono, ele está doando, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Sim. Então, o carbono, Para... ele doa, né? O casinho não ficou bonito, mas está aqui. Então, ele doa a densidade eletrônica. Enquanto o hidrogênio, ele não consegue doar. Ele não doa a densidade eletrônica, porque o oxigênio ele é mais eletronegativo e está puxando. Nesse caso, se a gente comparar, esse aqui é 2,1. Esse aqui acho que é 3,4, uma coisa assim. Se a gente pegar o carbono acho que é 2,5, eu acho. 2,5 ou 2,4, não sei. A diferença é pequena? É. Mas tem uma diferença um pouquinho menor. Ou seja, a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o oxigênio ela é menor que a diferença entre oxigênio e hidrogênio. Porém, nós temos dois carbonos aqui. Ou seja, esse carbono está doando mais para cá. Tá? Sim. Ou Enquanto na seja, água não tem nenhum. e lembra que a gente falou, quanto mais carbonos eu colocar na substância, menos ácida ela vai ser. Vocês lembram? É aqui. Se eu botar um carbono, a Sim. substância torna-se menos ácida. Logo, se eu colocar um carbono na substância que é similar à da água, essa substância vai ser menos ácida que a água. Entendeu? Tranquilo? Beleza.
Então, essa é a brincadeira. Então, ácido carboxílico, depois o seguinte vai ser fenol, água e álcool, tá bom? Beleza. Pra vocês terem ideia, olha só que a brincadeira aqui. Nós temos um ácido, mostrando que a ácido é substâncias, né? Eu tenho um ácido acético, né? O ácido etanóico. Na presença de uma base forte, eu tenho uma reação formando acetato de sódio, ou seja, um ácido mais uma base gera o quê? Um sal mais água, né? Essa é a brincadeira. Sim. O fenol é um ácido, ele tem uma acidez, né? Ele não é alto, essa 10 a menos 10, mas ele é um ácido ainda, né? Ele tem uma característica ácida. Então, nessa reação, eu tenho um ácido, a base forte. Essas reações só conseguem ocorrer se uma das substâncias seja forte, tá? Se eu dar uma base fraca, a reação até acontece, mas não com a mesma velocidade ou mesma quantidade. Continuo formando o quê? Um sal mais água, né? Agora, se eu fizer a mesma brincadeira e pegar a H3C-C, H2-OH, fizer uma reação com NaOH, é capaz desta reação não acontecer. Como assim? Porque isso aqui, essa substância, ela não é um ácido forte, tá? Eu tenho uma base, então se esse aqui vai ser minha base, necessariamente isso aqui virou ácido, tá? Porém, não é um ácido forte, então a reação pode não acontecer. E se acontecer, vai acontecer isso aqui. OH, ONA, perdão, mais a água. Porém, essa substância aqui que eu escrevi aqui, S3, tá? CH2O-, ela é extremamente reativa, tá? Então, se ela é extremamente reativa, essa substância ele volta a atacar a água. Ele volta a virar álcool. Então, por isso que a gente fala que a reação pode não acontecer. Entendeu? Logo, ele volta a formar a Entendi. hidroxila no meio. Por quê? Em meio aquoso, normalmente a única base forte que pode estar presente em meio aquoso é o hidróxido, e não um... Esqueci o nome dessa substância. É quase... Ele não é radical, mas essa substância que ela não é tão... Ela é uma base muito forte, então ela não fica presente ali no meio, tá bom? Ou quando, Ainda sempre mais em quando meio você aquoso. coloca a água, uma água no ácido, ele fica mais forte também, não tem isso? Se botar água no ácido, é porque assim, qualquer substância em presença de água, se ela for ácida, ela vai se dissociar sempre em H+, tá Sim. bom? Porque não é a mesma brincadeira. O tal HNO3, ele é um ácido forte. Mas se eu colocar ele na presença de água, ele vai dissociar em NO3- mais H3O+. Porque o único ácido forte que pode estar presente em meio aquoso é o H+, tá? Paga mais. Esse é o nosso H+, tá bom? Então, assim, essa é a brincadeira. Então, tipo, qualquer coisa em meio aquoso, se ele for um ácido forte, uma base forte, ele vai se dissociar em H+ e OH-. Sempre, tá bom? Então, esse cara aqui... Fugindo um pouco, Oi, oi. pergunta. Fugindo um pouco do assunto, o soro fisiológico, no caso, você coloca a sacarose, né, o sal e a água, né? O Isso. soro que você toma. O soro caseiro, né? Tá falando. Caseiro, é. Isso. Tá, E qual é ele a pergunta?
Não, a pergunta é que a gente está falando do ácido. Eu acho que o soro ele interage de uma forma não ácida. É isso. É que assim, se a gente pensar, o sal é NaCl, né? Em meio aquoso, Sim, ele se dissocia em mais Cl menos. Beleza. Aí você tem a sacarose, né? O açúcar, que a sim. gente coloca. Açúcar é um sal. Perdão, falei besteira. O açúcar é uma substância orgânica que não se dissocia, mas ela é solúvel em água, tá? Ah, Então, tá, tá. açúcar é açúcar, é molécula orgânica solúvel em água. Por quê? Porque o açúcar ele faz o quê na. Que tipo de ligação ele faz com a água? Vocês lembram? É, aí não lembro, professor. Tranquilo, é importante falar. Não lembro. Tudo bem. Pô, falei hidrogênio. Olha que coisa linda. Eu erro bastante. Você lembra de ligação de hidrogênio? Ligação, então, é isso que eu estou tentando lembrar. Ligação de. Falei isso lá bem na inorgânica. É um tipo de ligação muito forte, por isso faz com que o inseto ele consiga ficar sobre a água sem se molhar, quase um Jesus da vida. É isso. É isso. Então, é, a molécula de açúcar, ela tem muitos hidroxilas de oxigênios presentes. Então, elas conseguem fazer ligações de hidrogênio. Por isso que faz com que o açúcar seja solúvel em água, porque essa ligação ela interage fortemente com a água. Então, isso faz com que o açúcar seja solúvel, só que ele não se dissocia, nem se ioniza, tá? A gente só se solubiliza, tá bom? E a outra é a água mesmo, né? Outra substância. Então, ela tá ali presente. A água tá aí só para solubilizar o açúcar e dissociar o NaCl, tá bom? Esse é o nosso soro Tá bom, caseiro. professor. Sim, tá bom. Aí, a gente poder falar se é acidez, basicidade, é um pouco mais complicado, porque a gente pode falar que, nesse caso, é um pH neutro, né? Tudo bem que pH neutro. a água no geral é um pH ácido, tá? A água que a gente bebe. É, Tá? mas aí também você vê a quantidade, né? A medida, né? Cara, normalmente, não sei, cara, eu nunca tive que fazer esse soro caseiro. Porque se eu fosse fazer, eu ia entupir tanto de sal e tanto de açúcar que eu ia chegar no Nossa, mas é saturação. perfeito. Eu criei meus filhos com esse soro caseiro. Mas eles tiveram algum problema, alguma coisa assim, para ter que usar? É porque normalmente quando você tem algum tipo de diarreia, algum desequilíbrio, ou até a própria acidez, você fica mais caidinho. Eu sempre dei o soro caseiro para eles. Sempre. Cara, eu nunca usei. Eu nunca me deu. Se me deu, eu não lembro. Nossa! Memória é fraca, horrorosa, mas tudo bem. Bom, mas assim, a ideia dele é só repor, né? Porque assim, se for falta de energia, ele vai repor com açúcar, né? Se for falta de balanceamento de sal no organismo, pressão alta, pressão baixa, tem mais pressão baixa. O sal ele vai resolver, né? Mas o gosto disso aí é horroroso, eu acho. Não, tem gosto de água de coco. Pelo menos o que eu boto, a minha solução fica assim. Com água de coco? Fica com gosto. Pô, realmente é complicado. Não sei, realmente não sei dizer. Eu vou seguir viagem que isso aí.
Eu não sei dizer, tá bom? Mas assim, não tem nada a ver com relação à acidez não, tá? Sim, eu não entendi. Então vamos brincar agora com reações, né? Normalmente essas três reações que mais vão te trabalhar, que são as que mais vocês vão encontrar no vestibular, nas provas, né? Que são reações de substituição, reações de adição e reações de oxidação. O próprio nome já diz. Reações de substituição quer dizer que eu vou tirar alguma coisa daquela substância e colocar alguma outra. Reação de adição, eu basicamente vou colocar alguma coisa ali naquela minha molécula que eu desejo, sem remover nada. Modificando ela, mas sem remover nada dela. E reações de oxidação são reações basicamente no qual o NOx de uma substância vai mudar. Como são reações de oxidação, ele tende que o NOx daquela mesma molécula tenda a aumentar, tá bom? A oxidação ela aumenta o valor do NOx. Então vamos lá. O que eu tenho? Reações de substituição. São reações que substituem uma espécie química da molécula por outra. Geralmente ocorrem em alcanos e aromáticos, tá? Por que tem que ser alcanos ou aromáticos? Normalmente os alcanos, eles não têm onde serem adicionados a alguma coisa, tá? Então, então como não tem como adicionar, mas eu quero colocar essa minha outra substância no meio, eu vou obrigar alguma a sair. Então, neste caso, eu tenho uma substância A que tem uma grande facilidade de sair do meio e eu quero adicionar esse X naquela molécula. Tipo, aqui é X2, né? Então, eu quero adicionar um desses X, o outro X eu não preciso, tá? Então, o que vai acontecer? Uma reação no qual esse cara vai sair e o X vai entrar no lugar dele. Então, por isso que está falando que é uma reação de substituição. Eu tiro um para colocar outro, tá? Então, essa é a reação que a gente está falando. Reação de... quem seria esse cara aqui? Eu fiz agora para vocês ele. Como é que seria essa brincadeira? Se eu tiver isso aqui... Outra cor. Tem isso aqui. Cloro. Eu quero adicionar o nosso... Eu tenho NaOH. Então, no caso, esse aqui é nosso... Esse aqui é o nosso X2, tá? E esse cara aqui é o nosso A. Então, o que eu tenho? Eu tenho, no caso, Na+, mais OH-, tá bom? Então, eu tenho o par direto da hidroxila, que vai fazer o quê? Ele vai chegar aqui e vai atacar esse cara. No momento que ele fizer isso, esse cloro aqui vai sair. Então, o que eu acabo tendo? A hidroxila mais o nosso NaCl. Então, essa é uma reação de substituição, tá bom? Para isso, eu tenho que ter que esse cloro ele possa sair com facilidade, tá? Se não sai, se o elemento que eu colocar como L não sai com facilidade, dificilmente você vai ter uma reação de substituição, tá? Exemplo, se eu botar uma hidroxila, que é o caso daqui, dificilmente eu consigo retornar para esse cara. Existe artimanha para isso? Existe. Eu vou ensinar? Não, porque acho que isso não vai cair, tá? Mas existe forma de fazer o contrário, tá bom? Vamos lá. Reação de hidratação. O nome já diz. Estou hidratando uma outra substância. Então, normalmente, se eu vou usar uma hidratação, estou utilizando a água. A reação de hidratação ela ocorre normalmente com alcenos ou alcino. Então, basicamente, ocorre com substâncias que têm uma dupla ligação ou uma tripla ligação. Tá? Então, neste caso, o que eu vou formar? Toda reação de hidratação ele gera como resultado um álcool. Sempre vai gerar álcool. Tá? Tem uma regra, não sei se aqui vai ter. Tá meio fora de organização, tá? É sacanagem.
Vamos lá. Continuando aqui com a reação de hidratação. Como ocorre essa reação? Basicamente, o que eu vou ter? Posso até fazer brincadeira da reação desse cara. Essa dupla ligação ataca esse hidrogênio e esse cara vira para cá. Então, no momento que ele faz isso, eu estou fazendo isso aqui. Preciso saber esse mecanismo? Acho que não, eles não cobram o mecanismo para vocês, não. Então, fiquem tranquilos. Eu tenho esse brincadeira aqui. Eu gero como resultado essa substância. Então, toda reação de hidratação sempre vai gerar como resultado o álcool, tá? Tem regrinha se a molécula for maior, mas eu vou falar se ela aparecer mais para frente, tá? Então, voltando para a reação de substituição, o que nós podemos ter? Se eu tivesse mesmo, molécula, esse aqui é nosso A, né? Se eu tiver o cloro ou o bromo em meios de aquecimento, esse triângulozinho aqui é de aquecimento, esse triângulozinho aqui, eu vou ter uma reação de substituição no qual o hidrogênio vai sair e o cloro vai entrar no meio. Até posso mostrar o mecanismo desse cara, mas eu prefiro não fazer porque vai gerar confusão. Até mecanismo bem chatinho desse gênero. Mas vamos lá. Então tem esse cara aqui que vai formar o cloro como substituinte. Então tem uma reação de substituição em alcanos, tá? Ordem de reatividade é dado pelo carbono. Carbono terciário tem uma reatividade maior que carbono secundário, que tem uma reatividade muito maior que carbono primário, tá? Então essa é a brincadeira da reatividade. O que isso quer dizer? Se eu tiver uma substância que seja assim, e se eu tiver, o exemplo daqui, esse aqui, e se eu tiver só um, essa brincadeira, o carbono terciário, esse cara aqui, ele vai reagir com muito mais rapidez, com preferência, do que o carbono secundário, que vai reagir com muito mais preferência que o carbono primário, tá bom? Então, essa é a ordem de reatividade. Terciário reage mais que o secundário, que reage mais que o primário, tá bom? Então, essa é a brincadeira. Substituição em aromático. Nessa brincadeira, muita já questionou, poxa, pessoal, aqui tem dupla ligação, por que não é uma reação de adição? Porque esses pares de elétrons estão circulando ao redor dentro do anel aromático, ele não está disponível para a reação. Então, o que acontece? Eu tenho hidrogênios, né? Vários, no caso, um em cada carbono. Então, tanto faz quem eu escolha, porque é o mesmo, vai gerar sempre a mesma molécula. Também que eu adicionar o Cl2 na presença desse cara aqui, que é o nosso pode até falar catalisador, ele vai facilitar a reação. Você consegue substituir esse hidrogênio por um cloro formando ácido clorídrico, tá? Então, basicamente a mesma coisa. A reação mostra o que ela mostra. Que eu estou tirando hidrogênio e estou colocando cloro no lugar. Então, tipo, estou substituindo um dos hidrogênios desse anel aromático. Então, é uma reação de substituição, tá bom? Então, você só tem que saber que a reação acontece e que se tiver o cloro 2 em um aromático ou um alcano, você vai ter essa reação de substituição. Continuando, mesma brincadeira. Se eu botar
esse anel aromático, na presença de um ácido forte, a gente tem o que a gente chama de nitração, ou seja, toda nitração é uma reação de substituição, no qual é a mesma brincadeira, vou tirar o hidrogênio e botar o NO2 no meio. Reação de sulfonação, quer dizer que eu reagi ele com ácido sulfúrico e vou tirar o hidrogênio e botar um sulfato, um sulfito, no caso, né? Essa é a atriz. Lembrando, né? Eu tenho um ácido forte, né? Então, toda reação com ácido forte sempre vai gerar um sal, pode até falar que isso é um sal, mas água. Sempre vai ser assim, tá bom? Vamos para uma reação de adição. A reação de hidratação que a gente colocou lá, que foi errado anteriormente, toda reação de hidratação é uma reação de adição, tá? Eu estou adicionando alguém a alguma coisa, tá bom? Ou seja, as reações de adição, elas normalmente vão acontecer sempre na ligação mais fraca, ou seja, a ligação π, tá? Então, por isso que a gente fala que sempre ela é característica de ligações duplas. Ah, professor, mas aqui embaixo não tem ligação dupla. Sim, não tem. Porém, neste caso é um caso à parte. Por quê? Por mais que seja uma ligação sigma, ou seja, uma ligação relativamente forte frontal, esse ângulozinho aqui de ligação, a soma deles é de 180 graus. Se eu dividir todos por 3, né, são 3 ângulos, é um ângulo de quê? 60 graus. Ou seja, um ângulo muito, mas muito inferior a 90 graus. Então, ou seja, por ser um ângulo tão pequenininho, essa ligação não está muito tensionada, então tipo, ela tem muita energia, então qualquer coisinha faz ele quebrar. Específico para os ciclopropanos, tá? Então, por isso que a gente consegue fazer uma reação de adição em moléculas cíclicas se forem pequenas. Então, basicamente, ocorre a quebra e você tem a adição do A e do B na molécula, tá? Formando somente ligações sigma no final. Ou seja, a ligação π, nesse caso, quebra, essa ligação quebra, continuando formando a ligação sigma. Tá? Essa é a brincadeira da reação de adição. Tá? Ou seja, repara que eu não estou tirando ninguém. Só estou colocando mais coisa dentro. Tá? Por isso que a gente fala reação de adição. Falando em reações de adição, nós podemos falar reações de hidrogenação catalítica. Toda reação de hidrogenação é uma reação no qual estou adicionando hidrogênio no meio. Beleza. Então, existem dois tipos de hidrogenação catalítica. Uma hidrogenação parcial e uma hidrogenação total. Tá? O que isso quer dizer? Se eu tiver um alcino, né, que é esse exemplo aqui, se eu fizer uma hidrogenação parcial, eu estou usando níquel em meio de aquecimento, ou seja, níquel é meu catalisador. E como eu só estou colocando somente uma relação 1 para 1, né, um mol de acetileno, perdão, com um mol de hidrogênio, essa reação só vou adicionar esse 1 mol de hidrogênio, ou seja, de uma molécula que vai de alcino, ele vai passar a ser um alceno, tá? Isso no caso de hidrogenação parcial. Se eu tiver duas duplas ligações e eu somente adicionar um mol de uma molécula do hidrogênio, eu continuo tendo uma hidrogenação parcial de um dieno, que é o exemplo daqui, de um dieno eu passo para um alceno. Tá? Então, esse aqui é o nosso alcadieno. Tá? Então, neste processo, eu tenho somente que uma das duplas ligações eu vou conseguir, de fato, hidrogenar. Tá? Agora, quando eu tenho uma hidrogenação total, quer dizer que eu faço uma reação 1 para 2, no caso dos alcinos. O alceno é 1 para 1. Então, neste caso, eu tenho um alcino, 1 mol de alcino para 2 mol de hidrogênio, formando o etano. Então, o que eu estou indo?
hidrogenação total, o final de toda hidrogenação total é um alcano, tá? Então, no caso aqui eu tenho alcino, mas eu poderia ter um alceno se eu quiser, mas todo alceno a relação é 1 para 1, tá? Apaguei tudo sem querer, perdão. Então, no caso, eu tenho um alcino indo para alcano, tá bom? Essa é a brincadeira. Se for uma molécula cíclica, que no caso a gente está falando do propano, uma reação de hidrogenação, que também aqui passa a ter uma reação de adição, eu quebro a ligação, né? Qualquer uma delas, né? Aí eu posso ter liberdade de escolha, formando um propano. Então, eu tenho uma molécula cíclica, diz um ciclo alcano, para um alcano no final, tá? Ou seja, de molécula fechada para uma molécula aberta. Assim, para falar sobre hidrogenação catalítica, tá bom? Reações de halogenação. Toda reação de halogenação também é uma reação de adição. Então, mas o nome já diz, halogenação quer dizer que estou adicionando um halogênio. Quem são nossos halogênios? Cor, claro, brilhante, inteligente, astuto. Ou seja, esses são nossos halogênios. Então, toda reação que engloba bromo, cloro ou iodo é uma reação de halogenação, ou seja, uma reação de adição. Ah, professor, por que tu não colocou flúor? Cara, flúor é muito eletronegativo e dificilmente alguém trabalha com flúor por ser extremamente perigoso. E astato, cara, a molécula é muito grande e difícil encontrar ela, então dificilmente as pessoas utilizam ele, tá? Então, normalmente, o que é mais utilizado é cloro e bromo, tá bom? Então, uma reação, no caso eu tenho um propeno, eu vou para obter como resultado final o dicloropropano, tá? Então, eu sempre vou ter isso. Se eu tiver cloro 2 mais um alceno, eu vou ter um dicloro no final? Sim, desde que não tenha água, tá? Como assim, professor? Se alguém colocar água de brincadeira aqui, um dos cloros vira uma hidroxila, tá bom? Porém, não vamos complicar. Professor, Diga. quando você falou naquela hidrogenados a anterior, tem a ver também com aquela coisa da margarina? Isso, a Gorduras hidrogenação da vegetais? margarina, perfeito. Não tem? Tem, tem. Por isso que eu falo que Gordura a de margarina ela é hidrogênio, né? hidrogenada, lembra? Sim. Por causa disso, faz uma hidrogenação na margarina, porque, assim, a manteiga ela vem da vaca, né? E a margarina? Uhum. Vem dos óleos, não? Não sei. É um óleo, mas que tipo de óleo? Vegetal. Petróleo. Ah, petróleo. Puta minha. O petróleo, óbvio. É um óleo, Por você não tá isso que é uma porcaria. tá. Então, assim, Nossa. por isso que margarina é ruim. Manteiga não. Tranquilo? Pode crer. A minha coalha é Obrigado, petróleo? obrigado. Oi? A minha coalha é petróleo? Total. Toda margarina, ela não é saudável, tá? Então, assim, toda margarina ela é sintética, porque ele passa por processo de hidrogenação, tá? Pensei que ia chegar aos 100 anos, pelo jeito não. Chega e chega. Chega e chega. Isso aí é de De menos. repente até lustra, né? Cara, é daquela coisa. Chegar aos 100, a gente chega. A questão é como é que chega. Eu posso chegar aos 100 e estar com Alzheimer. Nem lembro que eu cheguei aos 100. Não, pode crer. É capaz de eu Minha ter. família é tudo centenária. Minha família é praticamente tudo centenária. Minha avó morreu dormindo, tadinha. Acho que a Sem avó doença morre. nenhuma.
Eu não vejo como tadinha, é uma boa morte. É. Entendeu? Ela não Mas eu sentiu acho que dor. ela não consumiu margarina como a gente consome. Comi, minha mãe foi Cara, lá ver ela. Minha mãe foi a ver. Minha mãe tem 70 anos. Não, tem 80. Ela foi ver a mãe dela quando soube que estava para. Ela estava já apresentando algumas. Dormindo, não estava querendo mais levantar. Deprimidinha, porque viu tataraneto, sei lá, filho de quem neto, brigando no quintal e amoleceu. Aí ficou, acho que 3 semanas. Mas tem morreu, muito disso. morreu dormindo. Não tinha doença nenhuma. É. Mas minha mãe falou que ela comia tudo. Tudo. Tudo que é coisa que a gente não come, pesada, ela comia, normal. Sim, mas garanto que ela tinha uma outra alimentação que a gente não tinha, uma alimentação muito mais É, saudável, né? Tipo, a gente não sabe, não sei dizer se você sabe como é que foi a infância, se ela comeu muitas frutas, verduras, se ela comeu uma coisa que hoje em dia pouca gente come. Meu pai Eu, ficou por 80, exemplo, meu tio foi tudo acima disso. Meu pai ficou 90, meu tio ficou com 80, foi tudo acima assim, tudo então, tá saudável. bem, tá acima da média da expectativa de vida. Então, tipo, é totalmente alimentação. Tipo, eu mesmo, eu sei que eu me alimento muito mal. Eu na rua, eu não como verduras na rua, porque eu tenho frescura. Mas em casa eu como, beleza. Fruta é uma coisa que eu dificilmente como. Quando como é um milagre. Mas assim, o ritmo de vida muda muito a alimentação. Às vezes vai para mais fast food, sei lá o quê, é mais desgraça. Tá? Então, assim, eu sei que a expectativa de vida já é baixa porque eu trabalho num laboratório de orgânica, de química. Nem de orgânica, de química mesmo. Então, assim, minha expectativa de vida já é baixa. Tá? A chance de eu gerar um câncer no ficar mais velho é muito alta. Você se aposenta mais cedo, tá? Sim, não. Lembra disso. Tem sobriedade, verdade, mas não vale a pena. Me aposento mais Chega. cedo, sim, mas me aposento de acordo com o que eu dei para o governo. Tá? Não tem nenhuma compensação, só consigo me aposentar mais cedo, mas, Tem a mas só se tabela. eu ganhar, só se eu ganhar insalubridade, porque se eu não Os ganhar, eu 100%. não Você consigo me consegue aposentar se mais cedo. aposentar em 100%. Não vai por mim, governo é chato. Já conversei com muita gente que foi fazer isso. Desistir de se aposentar mais cedo. Prefiro trabalhar até mais tarde, para ganhar mais. Hum. Mas pode se aposentar e continuar trabalhando. Sim, mas você não consegue, depois de fato, quando você aposentar e parar de trabalhar, aumentar a tua aposentadoria. Não dá mais. Entendeu? Você tem que fechar o seu piso salarial na É, aposentadoria. eu acho bem chato essas coisas de aposentadoria, cara. Aqui não funciona direito, minha Né? opinião. Bom, vamos lá que temos mais 7 minutinhos. Bom, é brincadeira a halogenação de hidrogenação. A gente está fazendo a adição em vez de adicionar H2, está adicionando Cl2, Br2 ou I2. Então, você vai trabalhar com alceno ou alcino, no caso. Se for alceno, ele vira um dicloropropano. Se for um alcino, se eu adicionar não consigo virar. Um alcino nunca vai virar um alcano, tá? Um alcino vai virar sempre no máximo um alceno. Por quê? Porque tem duas moléculas grandes que estão ocupando espaço, então fica mais difícil você fazer uma outra adição. Dá para fazer? Dá. Você pode Mas fazer a substituição dela. tirar o cloro e botar outro no lugar, você pode, isso não tem problema nenhum. O problema é realmente você tirar essa dupla ligação fazendo via halogenação, porque no caso você está adicionando moléculas relativamente grandes, átomos grandes. Átomos grandes ocupam espaço, se ocupam espaço, eles dificultam o acesso, tá? Então, essa é a brincadeira da halogenação. Então, tipo, de um alcino vai virar alceno. Tem suas vantagens? Tem, e muitas. Mas depende da reação orgânica que você quer fazer, tá? No caso, não é nosso caso estudar reações rota sintética, tá? Mas a ideia é realmente vocês verem que existe um interesse de você fazer essa adição. Aí entra naquela brincadeira. Dá para substituir? Dá. Se dá, eu vou fazer. Aí eu escolho quem eu adiciono naquele lugar, porque isso vai me dar uma outra resposta, um outro resultado. Cara, é uma viagem. É tão divertido, mas tipo, é muita viagem, na minha opinião. Mas é divertido. Uhum. Tá? Mas a halogenação basicamente é só adicionar halogênios. Eu Então, queria ainda entender falando sobre aqui. reação de hidratação. Se eu tenho uma reação de hidratação, eu consigo fazer uma reação de desidratação, tá? Existem dois tipos de reação de desidratação.
Desidratação intramolecular, no qual a própria molécula desidrata ela mesma, tá? Então, ocorre a eliminação de uma molécula de água do interior de cada molécula de álcool. Por que a gente fala do álcool? O álcool tem a parte da hidroxila e a parte de hidrogênio disponível. O que eles não falam muito é que para fazer uma reação de desidratação intramolecular, eu tenho que ter a presença do ácido sulfúrico concentrado em alta temperatura. Mas por que o ácido sulfúrico concentrado? Porque o ácido sulfúrico concentrado ele é extremamente hidrofílico, ele adora água e adora absorver água. Tá? Pra vocês terem ideia, quando a gente fala do concentrado, a gente está falando de um ácido sulfúrico que tem um teor de pureza de 98% só de ácido sulfúrico e 2% de água. Ou seja, é muito concentrado. Então, um ácido extremamente perigoso. Queimadura de ácido sulfúrico é uma coisa extremamente forte e agressiva. Tá? Então, é um tipo de substância que você tem que trabalhar com muito cuidado. Beleza, vamos lá. Então, tem que ter esse ácido sulfúrico porque o ácido sulfúrico é um desidratante, ou seja, ele adora remover água do ambiente ou de uma substância, e que facilita a vida, né? Porque eu quero desidratar um álcool, então o álcool vai ser desidratado na presença desse cara em alta temperatura, formando um alceno. Então, eu estou partindo de um alcano para um alceno e liberando água no final. Agora, se eu tenho uma desidratação intermolecular, nesta reação ocorre uma eliminação de uma molécula de água a partir de duas moléculas de álcool por interação dos grupos OH, através das pontes de hidrogênio. Só para corrigir, não se fala mais em ponte de hidrogênio, fala de ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Tá bom? É ligação de hidrogênio, não ponte. Repara que é a mesma molécula, né? A brincadeira é, se eu tiver em excesso de etanol, ocorre reação intermolecular. Se eu tiver pouco etanol no ambiente, eu vou ter formação do alceno. Ou seja, eu posso ter dependendo da concentração do álcool, posso ter uma rota ou outra, tá? No caso, se eu tiver excesso de etanol, mesmo ácido sulfúrico concentrado, perdão, falei besteira. Falei besteira. Eu posso ter a mesma concentração de etanol, o que vai diferenciar a temperatura. Se eu tiver etanol ácido sulfúrico a 130 graus, é reação intramolecular, ou seja, formação do alceno. Se eu tiver a mesma concentração de etanol, mesmo ácido sulfúrico, porém eu colocar 140 graus, ou seja, uma diferença de 30 graus, eu tenho uma reação intermolecular, ou seja, a formação do quê? Do éter, né, no caso. Tem um pouquinho, perdão. Eu tenho a reação do éter, formação do éter, no caso aqui, como são dois éteres, então éter dietílico ou etoxetano, tá bom? Beleza. Então, a informação da água no final, ou seja, toda reação de desidratação eu tenho como resultado final a liberação de água, tá bom? Essa é a brincadeira da reação de desidratação intra e inter. O que muda de fato é a temperatura, enquanto um é 70 graus, o outro é 40, tá bom? Beleza. Eu vou parar aqui, porque depois a gente está falando de esterificação e hidrólise, tá? Então, na aula seguinte, na segunda-feira, eu vou falar essa parte de hidrólise, tá bom? Ô, Rafael, Oi. eu estava lendo uma matéria de uma pesquisa do pessoal lá da Petrobras, que eles estão reciclando a reciclagem da biotecnologia da garrafa PET, né? Transformar o produto em insumo, e vem com uma parada de hidrólise. Eles picam, entendeu? Vamos conseguir, é um estudo aí que está comprovando que pode fazer uma maior eficácia no processo de hidrólise da garrafa PET. Entendi. Sim, é possível. Assim,
Como é que é a brincadeira? O PET, ele é um derivado de petróleo, né? É um derivado de petróleo, mas ele é um polietileno, então você pode fazer a quebra usando a água para quebrar ele. Você consegue, tipo, de uma Sim. garrafa PET, você consegue quebrar ela em partículas menores. Aí você consegue depois refazer a PET de volta, a garrafa PET com outra cor, coloração, substância. Esqueci o nome. Cara, qual é o nome? Polímero, perdão. Quando você faz a quebra do polímero assim, em garrafas menores, você transforma ele em até Sim. uma substância líquida, né? Se você consegue uma substância líquida, fica mais fácil o transporte dela. Porque ela, em teoria, ocupa menos espaço que esse sólido, né? Nesse caso... Pô, mas... Oi. Não, pode falar, pode falar. Então, nesse caso, você faz isso, você consegue ter partículas menores, aí você consegue, de fato, transportar com mais segurança. Bem que tomar líquido com mais segurança não é tão vantajoso, não. Mas você consegue ter ele mais condensado, né? Porque só a garrafa PET ocupa muito espaço. Se eu picotar ela continua ocupando muito espaço. Se eu fizer uma quebra dela, aí passei hidrólise ou uma outra reação, você consegue fazer o transporte dele de forma mais concentrada, entendeu? Então tem suas vantagens sim, realmente. E é bem vantajoso a reciclagem, porque você consegue até tratar a PET do resto de impurezas. Então tem suas vantagens mesmo. Interessante. Valeu, professor. Obrigado. De nada. Então é isso, pessoal. Vamos parar por aqui. Segunda-feira não tem aula, é feriado, tá? Então nos vemos somente agora na sexta-feira que vem. Falta só terminar essa aula, eu acho. Quanto falta aqui? Falta 2 slides daqui. Que aqui é o último slide. E sexta-feira começamos a aula número 6. Dependendo, a gente acaba tudo na aula número 6. Não sei. Vamos dar uma olhadinha depois. E depois disso a gente começa só a praticar exercício. Ótimo. Valeu, obrigado, hein? Boa noite. De nada. Obrigada, professor. Obrigada. Boa noite aí a todos. Boa noite, bom feriadão. Boa noite. Tudo. Bom feriado para vocês Boa noite também. a todos. Boa prova, Ari. Valeu. Para nós, obrigado. Boa prova, pessoal. Tchau, tchau.